direção do programa é do professor Maicon Elias Croc e a técnica é de Júlio Grefe. Os nossos convidados no programa de hoje são os seguintes: Tiago Aires, presidente do PCdoB de Santa Maria, Alídio da Luz, vice-presidente do PCdoB, e também o Regis Padilha, que é militante favorável à intervenção militar, e também o Wilton Souza Dantas, que compartilha da mesma opinião. Vamos começar com os temas e na medida que vocês forem falando, podem já dar aí o seu bom dia, o seu olá, enfim. Bom, em fevereiro, agora no início do mês de fevereiro, um grupo de pessoas que reivindica a intervenção militar aqui em Santa Maria, no Brasil no caso, né, teve seu ato interrompido por lideranças do Partido Comunista do Brasil, aqui de Santa Maria, e também pela Brigada Militar. Vamos começar esclarecendo o que aconteceu naquela manhã lá no calçadão de Santa Maria, ali em cima do viaduto da Evandro Ber, e vamos começar com o Regis Padilha. Olá, Regis, o que aconteceu lá? Qual era a manifestação de vocês e como que ela foi interrompida, se foi interrompida? Bom dia a todos os ouvintes, a todos os presentes. A questão que houve naquela data, nós estávamos lá em manifestação pacífica, ordeira, né, com permissão da Brigada Militar, ao qual nós sempre fazemos um ofício ao comandante, né, e fomos abordados pela outra parte, nos dando voz de prisão, sem ter um mandato, sem ter uma ordem judicial, o qual usou de uma arma branca e cortou nossas faixas de intervencionistas, né, o qual já foi registrado, está encaminhado no Ministério Público, a queixa. Então a gente ficou assim, né? Continuamos nosso trabalho sempre, porque a gente não se dobra a isso, porque o artigo 5º da Constituição nos garante a liberdade de expressão. E nós não estávamos prejudicando a ninguém, inclusive jamais, em hipótese alguma, eu me manifestei contra qualquer partido, qualquer pessoa, qualquer manifestação pública de outros meios, né? E, estando lá praticando o ato intervencionista, foi abordado dessa forma chucra, estúpida e prepotente, né? Então, deixa assim, né? Tiago, qual o seu posicionamento sobre o que aconteceu aquele dia? Bom, defender a intervenção militar da forma que esse grupo vem fazendo é atacar os direitos humanos, né? É afrontar o Estado Democrático de Direito, que tem como princípio basilar a dignidade da pessoa humana, né? Esse grupo deu entrevista na imprensa dizendo que, e foi isso que motivou aquela ação, que aquilo ali, que além de estar pedindo a intervenção, desejava a volta da perseguição, né? A volta do regime militar para a volta da perseguição aos bandidos, corruptos e comunistas, né? E a gente sabe que para esses grupos comunistas são quem defende os direitos humanos, né? Quem defende as minorias. Então a gente entendeu que esse tipo de manifestação não pode ser aceita, assim como manifestações racistas ou outro tipo de manifestação que atinge os direitos humanos não podem ser aceitas de estar ocorrendo em pleno período democrático um verdadeiro ataque à democracia e ataque aos direitos humanos mais básicos que está sendo feito ali por esse grupo. Então a gente entendeu que era necessário, até foi muito de momento, assim, eu confesso a vocês, foi muito de momento aquela intervenção ali, mas foi no sentido de defender os direitos humanos e defender também o Estado Democrático de Direito. Defender com arma foge a democracia, foge o respeito. Então tivesse conversado conosco, se tinha se sentido ofendido por alguma coisa, tivesse conversado com a gente e não usado arma branca para cortar nossas faixas. Eu acho que o senhor extrapolou o seu direito democrático. E outra, ninguém ali ofendeu comunista nenhum. Nós só pedimos que seja banido os corruptos do nosso Brasil. Eu achei interessante que o senhor mudou a sua versão hoje para esse programa dos fatos que ocorreram. Na outra entrevista que o senhor deu à imprensa, o senhor disse que eu havia os atacado com faca, com arma branca.
o que não era verdade. Hoje o senhor já mudou a versão. Né? Sim, o senhor atacou, É como que não? Eu O senhor não estava ataquei. com uma arma O senhor branca disse que e cortou as nossas haviam faixas. sido atacados. O senhor disse que Sim, vocês foi. haviam sido atacados. Realmente E nós foi isso fomos que a imprensa atacados. colocou. Inclusive Isso tem um não- oficial de isso justiça não que é estava verdade. junto conosco, o primeiro Isso não é oficial verdade. de justiça, E é- mulher de Santa Maria, e eu Dona me- Maria da Glória, estava lá presente, E eu me ela é uma oficial da surpreendo. justiça, ela não mente, Sabe o que ela que viu todo o ato. me surpreende do senhor falar essa questão de dizer que foram cortadas as faixas e ver isso de uma forma tão violenta por alguém que defende o período da ditadura. O senhor faz isso, o senhor defende Eu o não período defendo a da ditadura, militar, o eu senhor defendo a defende. intervenção O senhor militar no defende. momento em que nós estamos O senhor passando, defende. que o senhor não tem uma solução para o nosso Brasil mais hoje. do que isso. A única O senhor solução fala- para o o nosso senhor fala em Brasil arma branca, é o senhor- a Vamos intervenção. Vamos falar respeitar. um de cada Isso. vez para poder Só eu quero todo dizer mundo para o senhor entender. o seguinte, ó, o senhor se refere tanto a uma arma branca e o senhor postou, tem uma foto sua no seu Facebook com seus, não sei se são seus netos ou o que são duas crianças com uma adaga desse comprimento, uma adaga, postando com os netos. Então me surpreende o senhor achar tão horrível alguém ir lá e rasgar umas faixas que pedem intervenção e que dizem que o exército é a última como é que se diz, o último ponto ético do país. Não é. Aquela matéria que falou sobre aqueles atos que vocês vinham fazendo diziam que vocês repudiam a política. Não tem saída para a crise do país, para a crise que a gente vive, que não seja através da política, que não seja através da organização popular, que não seja através das ruas com manifestações, que não seja através das associações comunitárias, através dos sindicatos. É assim que a gente vai fazer a luta popular. Assim que a gente vai fazer que o povo tenha vez e voz. E não com uma intervenção militar. A gente sabe que foi um período de ataque ao povo, um período de perseguição, de tortura, de censura à imprensa, e é isso que vocês estão defendendo abertamente ali. E eu digo de novo, textualmente o senhor falou à imprensa que quer a volta do regime para voltar a perseguição aos comunistas. A gente viu recentemente uma senhora falar que era comunista uma bandeira do Japão em um evento. Então a gente sabe qual é o pensamento que esses grupos têm sobre o comunista. Então todo mundo que é progressista, minimamente progressista, é considerado comunista para esses grupos. O Wilton Souza Dantas, o grupo, pela informação que se tem, o grupo de vocês favorável à intervenção militar já teria recolhido mais de 2.000 assinaturas favoráveis à causa. Até que ponto isso procede e o que vocês irão fazer a partir de agora? Quais são as outras ações? E depois o Alídio da Luz pode fazer também o contraponto, se colocando também a sequência desses conflitos que aconteceram. Qual vai ser o posicionamento das duas partes? Olha, a gente vai continuar a divulgar o nosso movimento, né? Que a gente vê pelo pessoal que passa ali no calçadão ali que são simpáticos, tanto que assinam voluntariamente, assinam a ficha ali, né? Nossa identificação e realmente as pessoas são a favor de uma intervenção. Por quê? Porque hoje nós vivemos num país, falou em política, realmente não existe país sem política, mas políticos decentes, não corruptos, como estamos vendo hoje aqui no Brasil. Só corrupção. Só corrupção. Então o povo realmente está indignado com tudo isso aí. Então, inclusive, começa desde lá de cima, né? Então o povo já não acredita em mais nada. Inclusive na justiça, né? Que hoje vamos ter um julgamento que não deveria estar acontecendo, né? Que é a questão da prisão do Lula. Né? Isso não deveria estar acontecendo. Juristas já falaram. Por quê? Porque já foi julgado o mérito da questão de prisão em segunda instância. Então, estão querendo fazer um julgamento que realmente vão querer livrar o Lula de tudo que aconteceu. Né? Então, o povo está inconformado com isso. Então, realmente, o pessoal apoia uma intervenção militar. Né? Com certeza. Para quê? Para fazer uma faxina geral. Tirar quem deve tirar do poder realmente, que estão lá apenas em função de roubar o Brasil. Nos roubar, na verdade, não é o Brasil, nos roubar, porque é dinheiro nosso. O Estado não produz nada, a não ser ordem e progresso. Nós é que produzimos impostos. Sem impostos não existe o Estado. Então, realmente, o povo está indignado com tudo que está acontecendo. E vê nas Forças Armadas uma saída realmente. Tem uma segunda saída que vai ser as eleições no final do ano. Né? Que não vou entrar nem no mérito disso aí.
Agora a gente defende uma intervenção justamente para cortar tudo isso, né? Essa corrupção, essa bandalheira que está no nosso país. Me espanta ver um intervencionista reivindicar a Constituição. O senhor deveria ouvir o discurso de Ulisses Guimarães, quando dizia: a Constituição é Rubens Paiva, e não os fascínoras que o mataram. O senhor reivindica a Constituição para defender a tortura, para defender aqueles que mataram Rubens Paiva. Então o senhor não tem moral nenhuma aqui para falar da Constituição. E esses setores que têm uma verdadeira tara por farda deveriam ler o livro do jornalista Carlos de Assis, que mostra a chave do tesouro, a anatomia dos escândalos financeiros do Brasil, onde fala de alguns capítulos de corrupção na ditadura, como o caso Rales, caso Buc, caso Econômico, caso Eletrobras, caso Web Rio Sul, caso Lume, caso Ipiranga, caso Áurea, caso Lutfala. Interessante que o caso Lutfala, alguns aqui falam contra os políticos, mas quem eram os políticos da época que sustentavam a ditadura? Era o Paulo Maluf. Esses eram os políticos que defendiam, estavam junto com os de farda, que hoje vocês querem a volta. Vocês não são contra a corrupção porque defendem um regime que era corrupto. Vocês ficam tão espantados com uma faixinha sendo cortada, mas defendem estuprador, porque é isso que eles faziam no período militar. Vocês sim que defendem... Me respeita a minha fala, que eu respeitei a tua. Respeita a minha fala, respeita a minha fala, respeita a minha fala. Quem está falando de estupro, a história fala de estupro. Vai ler um pouquinho do livro de história, que tu vai encontrar inúmeros casos de violação dos direitos humanos no período militar, como o caso de mães sendo estupradas na frente dos seus filhos. É isso que você... Isso vai garantir a minha fala, ou esse cidadão vai ficar me interrompendo a todo momento? Wilton, só deixa eu terminar depois o contraponto. Talvez tenha mexido o pulso dele só a não questão... vamos alterar o volume da voz aí, Isso. por favor. Se ele garantir minha palavra, eu não levanto o tom de voz, mas se ele me interromper, eu vou levantar de novo. Então essa gente defende todo esse tipo de casos, esses absurdos que aconteceram na ditadura militar. Essa gente não tem moral nenhuma para reclamar de uma faixinha sendo cortada. É a mesma coisa, se aparecer alguém no BER com uma faixa fazendo apologia ao nazismo, nós vamos organizar um grupo e nós vamos lá arrancar. No momento que um grupo se colocar contra os direitos humanos, se colocar contra a nação, porque isso é tentar colocar um grupo e criar uma desordem no pacto social brasileiro. E é isso que vocês estão fazendo. Isso não deve ser tolerado pela sociedade civil organizada e não vai ser tolerado. Enquanto a gente tiver força para estar combatendo esse pensamento retrógrado, reacionário, que quer voltar no tempo que não se respeitava ninguém, não se respeitava os direitos humanos, a gente vai estar fazendo esse embate. Agora sim que o Olídio já terminou a fala, então se vocês quiserem comentar. Ele fala tanto em direitos, né? Eu só queria perguntar para vocês onde é que o comunismo deu certo no mundo. Só quero que você me diga um país que deu certo o comunismo. Eu queria que tu me explica. Não, eu estou perguntando. Não sei, então deixa eu responder. Qual tu pergunta, posso responder? Pode. Me diz aonde o capitalismo deu certo. Tu acha que ia dar certo crianças morrendo de fome? Estados Unidos. Tu acha o capitalismo deu tão certo lá na Venezuela, né? O capitalismo deu tão certo na Venezuela. Mas se muda pra lá, vai fazer essa luta lá, então. A gente tá falando do Brasil. Nós estamos falando de comunismo. Não, a gente tá comunismo internacional. E onde deu certo a tua ditadura militar? A tua ditadura militar que tu tanto aqui no Brasil. Me explica, onde é que teve tem ditadura? Tanta onde é que existiu ditadura? Tanta tara por farda, tem com essa camisa camuflada aí. Tem uma tara, tem uma função não resolvida aí. Eu sou reservista da primeira classe. Eu sou reservista, servi a minha pátria e sirvo até hoje. Eu também servi o exército. Então você é o também serviu o exército. Você é um soldado de primeira classe. Serviu o exército, e eu te digo, tem setores do exército que repudiam esse tipo de atitude de vocês. Vocês estão causa vergonha. Inclusive o comandante do exército lamenta intervenções que acontecem até mesmo utilizando o exército como polícia, nós como acontecendo no Rio de Janeiro. Nós também lamentamos. Que o exército foi feito para defender o povo brasileiro em caso de invasão ou de ataque internacional. E não para atacar, como dizia Simão Bolívar, maldito soldado que levanta a arma contra o seu próprio povo. E é isso que vocês estão querendo. Aqui em Santa Maria, ontem mesmo, foi inaugurado um novo outdoor para o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, na Avenida Fernando Ferrari. O primeiro foi depredado. Vocês, do grupo favorável à intervenção, têm alguma ligação com esse grupo? E o lado do Tiago e do Alídio vão tomar alguma atitude quanto a isso? E quais são seus posicionamentos sobre esse tipo de atitude? Para ficar mais no tema do debate, que é manifestações políticas em Santa Maria, que estão acontecendo em Santa Maria. Bom, como ele falou, né, a questão de direitos, né, é um direito realmente da população se manifestar. Eu acho que eles não têm o direito de não permitir que as pessoas se manifestem politicamente.
né? Eles mesmos reivindicaram isso, né? Então quem está a favor do Bolsonaro, né? Por enquanto ainda não estamos falando de eleição, né? Nós estamos falando de intervenção, nós somos a favor para que faça uma faxina geral, né? Para depois sim começar pessoas decentes a entrarem na política, né? Então, a questão do outdoor eu acho que é perfeitamente legal e faz parte do direito dele. Um direito da pessoa se manifestar, né, politicamente. Esse é um direito do cidadão, assim como ele se manifesta. Tem as questões legais disso que a Justiça Eleitoral deve cuidar, né? Então, isso fica a Justiça Eleitoral. Mas a gente entende que essa questão do Bolsonaro é que o Bolsonaro ele vem aglutinando um discurso de ódio, né? E ele lida com a sociedade quando faz referência ao medo que a sociedade tem da questão da segurança pública. Então ele coloca com frases como bandido bom é bandido morto, recentemente afirmou que diria para os bandidos descerem a Rocinha, que se não descesse ele metralharia toda a Rocinha. Então é esse tipo de discurso que esses grupos vêm defendendo. Flerta com racismo, homofobia, machismo. O Bolsonaro representa tudo isso e quem apoia o Bolsonaro flerta muito fortemente com isso. É isso que essa postura representa. Então as pessoas têm que entender às vezes que quando se vinculam politicamente a algo, se vinculam também de certa forma aquilo que aquela figura política representa, e é isso que ele representa. Ele não tem condições de sequer debater com uma colega deputada de forma civilizada. Ele não consegue. Ele foi entrar um dia, sem ser convidado, em um quartel, deu um soco em um senador da República. Isso que aconteceu. É alguém que há mais de 26 anos é deputado federal e não tem proposta alguma para o país. Essa é a verdade. Pessoas ligadas aos direitos humanos, como a própria deputada Maria do Rosário, como e quero fazer uma referência aqui à morte covarde e cruel, né, o assassinato covarde e cruel da vereadora Marielle, do pessoal do Rio de Janeiro, dizer que era isso, a Marielle defendia os direitos humanos. E não não, muito ao contrário, isso é desinformação. Vocês trabalham com a desinformação do povo, não é verdade. A Marielle trabalhava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com a Comissão dos Direitos Humanos e ela fazia um trabalho tanto com as pessoas que eram vítimas da polícia ou vítimas, ela fazia trabalho com o pessoal da favela e ela também, só respeita a minha fala por favor, e ela também fazia trabalho com os policiais, com a polícia, com a brigada militar. Ela ia atrás das vítimas, das famílias dos policiais que eram mortos, fazia atendimento, procurava ajudar as famílias, a dificuldade que há e há ainda hoje das famílias conseguirem as pensões dos policiais militares. A Marielle ia atrás. Quem defende os direitos humanos, quando a gente fala em direito humano, é direito de qualquer ser humano. É o direito à vida, é o direito à dignidade, é o direito a se alimentar. Não, é direitos humanos mesmo. Isso, me desculpa, mas isso é desinformação. Né? A verdade é essa, é só estudar um pouco e vai ver isso. Né? É uma pena que os nossos direitos humanos, por vezes, são apenas formais. A gente ainda não tem direitos humanos reais. E era contra isso que a Marielle lutava. Ela lutava para que quem morava na favela tivesse acesso à saúde, para que tivesse acesso à educação de qualidade. Então a gente tem que deixar claro isso. Quem defende a intervenção militar defende a suspensão dos direitos humanos. Quando da intervenção do Rio de Janeiro, o que os generais diziam? Quando a recente tinha sido anunciada, que não queriam dali a pouco uma nova comissão da verdade. Por quê? Porque eles queriam simplesmente a liberação para voltar a cometer crimes como eram cometidos na época da ditadura militar. Terrorista. Um militar que sai para a rua com a intenção de cometer crimes, ele é tão criminoso como qualquer outro. Mesmo, e só que eles querem autorização do Estado para isso. Eles querem chegar lá, pegar um cidadão que está indo para o trabalho, levar para um canto, interrogar como faziam no período da ditadura. É isso que estão querendo, e é contra isso que a gente está enfrentando. As pessoas têm, no Estado Democrático de Direito, nós temos direitos. Na democracia, nós temos direitos e isso precisa ser respeitado. Vocês querem intervenção militar
para cometer crimes contra as pessoas. E não eram só os comunistas, só os progressistas, pessoas que não tinham relação nenhuma com qualquer organização política, bastava às vezes um vizinho ter algum problema com esse vizinho e faziam denúncias e essas pessoas eram perseguidas. E isso aconteceu muito. Recentemente eu vi um depoimento até de um professor meu da Faculdade de Direito, né, dizendo que o avô foi preso e até hoje eles não conseguiram saber do porquê que o avô foi preso durante o período da ditadura militar. Foi preso, foi interrogado de forma arbitrária, e é isso que vocês querem a volta do arbítrio, né? Então a gente tem que entender que no Estado Democrático de Direito, na democracia que a gente vive hoje tão atacada, é preciso que as pessoas se levantem e que garantem esse direito. A gente não tem certeza sequer que nós vamos ter eleições esse ano, né? E tem pessoas defendendo isso. Então fica claro, quando defendem figuras como o Bolsonaro, eu preciso deixar isso claro, se filiam às ideias desse candidato. E esse candidato é machista, é homofóbico, não sei de onde tirou é homofóbico, e ele também flerta com racismo. E quando vocês fazem esses atos de intervenção ali na praça, vocês estão também defendendo tortura, defendendo censura, porque é isso que vocês querem. Porque o período militar ele não consegue conviver com uma imprensa livre. Essa é a verdade. O período militar não consegue conviver com isso. E teve corrupção, e a gente teve aqui em Santa Maria também. E é um caso não é muito distante de um caso que teve de desvio de carne do Exército. Aqui em Santa Maria, inclusive, vendiam carne que era paga com dinheiro público para o mercado aqui de Santa Maria. Essa é a verdade. Então tem corrupção no Exército, como tem em todas as esferas da sociedade. Então, querer dizer que o Exército é a solução para a corrupção no país é uma grande mentira. Outra grande mentira é dizer que o maior problema do país é a corrupção, e não é. O maior problema do país é a desigualdade. É as pessoas não terem condições iguais de irem para uma universidade. E para isso tem política pública como as cotas, para garantir que as pessoas tenham igualdade e tenham acesso à universidade, né? Então é preciso dizer isso. Nós entendemos que nós estamos avançando enquanto sociedade, mas nós não podemos achar que esses avanços estão consolidados e que não vai haver retrocesso. Nós tivemos retrocesso no ambiente, nas leis trabalhistas. Se chama CLT, se chama consolidação das leis do trabalho. Quer dizer, tu tem algo que já estava consolidado, né? O que aconteceu? Ataques ali, bastou o golpe de 2016, né, que foi um golpe jurídico, midiático, né, político, e os retrocessos vieram, e os retrocessos são os mais variados, e uma figura como esse candidato, que ataca os direitos humanos, faz pessoas como vocês se assanharem de novo a sair para a rua e achar que podem sair para a rua para atacar os direitos mais basilares de qualquer ser humano nesse planeta. Agora vamos com um contraponto aí do Regis e do Wilton. Ele falou em desigualdade, né? Corrupção. É um grande equívoco dizer que a corrupção não causa desigualdade. Como que não? Todo o dinheiro roubado no Brasil, né, não vai causar desigualdade, não vai faltar dinheiro para os programas sociais. Está aí os hospitais todos quebrados, falidos, gente morrendo, mulher dando Isso é uma parto desigualdade. na portaria do hospital. Isso é desigualdade. A falência do Brasil, o roubo que os políticos estão fazendo. E outra coisa, nós não somos bolsonaristas, nós somos militaristas. E não dos militares do passado, nós vivemos do presente. Nós não vivemos de livros de escritas, de letras. Nós vivemos do hoje. Nosso general Mourão, nosso general Pujol e tantos demais generais, homens honrados, homens honestos, que podem trabalhar para modificar o nosso Brasil. É isso que nós estamos defendendo. O nosso movimento intervencionista não tem ligação com nenhum candidato, com partido nenhum. Somos a favor de uma intervenção dos nossos generais atual. Se no passado houve erro do lado comunista, do trabalhista, do socialista, enfim, de todos. Todos erraram. Desde que a terra é terra existe. Desde Adão e Eva. Caim matou Abel. Então, desde o princípio existe o erro, o banditismo, a maldade. Nós queremos simplesmente que uma junta militar assuma o nosso país. Naquela questão que tu falou, de eu estar com uma adaga, eu acho que tu não olhou bem a roupa que eu estava vestindo. Aquilo era 20 de setembro, período dos gaúchos, que estava eu e meus netos, eu de chapéu de aba larga, lenço no pescoço, a guaiaca na cintura e a minha adaga de gaúcho. Que crime há nisso? Eu estava com uma farda gaúcha. Era a semana do gaúcho. Casa, né? E na minha casa, na minha propriedade.
Não estava na rua, não fui para a rua afrontar ninguém nem mostrar para ninguém. Então, gostaria de dar essa resposta para tirar esse equívoco aí contra a minha pessoa. Porque eu sou um homem honrado, pai de família, né? E a minha intenção é essa. Quero. O que é que vai me proibir de eu gostar dos militares? De eu achar que no general Mourão, um homem íntegro, quase 50 anos de exército, jamais houve alguma coisa contra a honra dele, que ele possa nos ajudar a administrar o país nesse momento que estão passando por esse caos político. A questão é deixar o povo escolher. Na democracia é isso, o povo é que vai definir. As pessoas vêm, se candidatam, participam do processo eleitoral e o povo vai definir, o povo vai votar. Mas em quem? E uma questão que o senhor falou sobre a questão da saúde, no período militar a saúde era restrita. Só podia ser atendido nos postos de saúde públicos quem tinha carteira assinada. Eu tenho 60 anos de idade, Thiago. Quem não tinha carteira assinada, eu tenho 60 anos de idade. Eu sempre fui atendido no Hospital da Caridade, que era da Caridade Público. Quem não tinha carteira assinada não era atendido no período militar. Eu vivi no tempo militar. Quantos anos tu tem, Thiago? Quantos anos tu tem, Thiago? Quantos anos tu tem, Thiago? Nesse momento a gente faz uma pausa aqui no programa para acalmar os ânimos. Quantos Vai anos fazer um tem? intervalo e depois a gente Eu tenho volta 60 anos. com opinião e movimento. Eu fui atendido no Hospital da Caridade todo o tempo, desde criança. E era atendimento de graça. Eu tinha vacina na escola, eu tinha dentista na escola. No tempo dos militares nós vivíamos tranquilo.